Então, de novo, né, pessoal, só para a gente resgatar o contexto, semana passada eu falei de algumas práticas e métricas ali para avaliar desempenho de modelos, principalmente de classificação, muito embora eles também possam ser utilizados no contexto de regressão ou qualquer modelo supervisionado de maneira mais ampla, assim, né? A gente ainda vai continuar um pouquinho sobre os modelos supervisionados no começo dessa aula, que é a parte de regressão. Então, eu vou usar esse comecinho da aula para fechar algumas coisas sobre regressão que eu não falei antes. Então, eu deixei para concentrar tudo nesse conjunto de slides aqui sobre regressão. E aí, isso fecha esse conjunto inicial de modelos supervisionados. O segundo conteúdo da aula de hoje, a gente já vai para um outro caminho, que é uma questão mais relacionada à complexidade de dimensionalidade, redução de features, que entra dentro desse conteúdo chamado redução de dimensionalidade. E aí a tarefa vai ser uma tarefa sobre essa parte de redução de dimensionalidade. Tá? Já adiantando sobre a tarefa, é uma tarefa um pouco mais teórica, tá? Então, vocês vão ter que gerar os dados, vão tentar fazer umas análises ali para ver o desempenho de algumas coisas, tentar provar ali ou interpretar a parte matemática de outras, e, enfim, só para adiantar, então, que é uma tarefa um pouco mais teórica mesmo, tá? Então, aqui eu estava fazendo alguns testes, eu trocar esse A aqui para valor de 20, que eu acho que vai ficar melhor para vocês avaliarem essa distribuição de dados. Então, beleza, tarefa redução de dimensionalidade. E aí vocês vão ver que na sequência, todas os próximos tópicos aqui, basicamente cada conteúdo aqui cada aula, né, ou cada parcela da aula vai ser um conteúdo distinto. Então, por exemplo, semana que vem eu vou falar um pouco sobre modelos não supervisionados, incluindo clustering e detecção de anomalia. Depois falar um pouco de redes neurais, que pode ser usado tanto no contexto supervisionado quanto não supervisionado. Mesma coisa para modelos probabilísticos. E aí, por último, reinforcement learning, que é um terceiro grupo que não é nem supervisionado, nem não supervisionado, né? E aí, meio que isso encerra nosso conteúdo da disciplina, né? Então, aí vai ficar algumas coisas para a gente discutir sobre o projeto final. Mas aí também eu quero deixar isso para um pouco mais para frente, que a gente vai ter tempo para debater esse tema aí, né? Então, a aula de hoje, duas partes. Primeira parte, um pouco mais rápida, eu acho, de fechar conceitos de regressão, e a segunda parte, redução de dimensionalidade, tá? Antes de eu começar aqui, algum questionamento, alguma dúvida? Então, beleza. Então, vou iniciar aqui com a parte de regressão, tá? Então, para discutir a regressão, eu vou falar sobre algumas coisas, alguns tópicos distintos aqui, tá? Primeiro, eu vou pegar a parte de análise de datasets e eu vou resgatar uma informação que eu falei rapidamente para tirar dúvida de alguns de vocês antes, sobre correlação, né, e medida de coeficiente de correlação. Quero comentar um pouquinho sobre isso, tá? Vou adiantar esse tópico aqui, vou explicar qual que é o contexto dele dentro de regressão, e aí eu vou voltar sobre esse tema aqui numa visão mais estatística na aula de modelos probabilísticos, que é uma mais para o final, tá? Mas eu quero resgatar esse tema aqui e falar um pouco sobre isso, que eu acho que é importante. Depois eu vou falar um pouquinho sobre modelos de regressão linear, tá? Como que a gente deixa os modelos de regressão linear mais robustos para a presença de outliers. Então, ainda no contexto de modelos lineares aí, robustos a outliers. Alguma parte de como que a gente avalia métricas, né, de regressão e como que a gente faz diagnóstico de problemas gerais que acontecem em modelos de regressão. Coisas que eu não falei na aula passada, que talvez cabem mais no contexto de regressão, vou falar um pouquinho aqui, mas também bem rápido. E aí, por fim, modelos de regressão não lineares, tá? Então, esse é o conteúdo dessa aula de regressão, tá? Então, vamos lá. Primeira parte, só recapitulando o que é a regressão, eu vou resgatar a regressão linear que a gente já falou algumas vezes aqui, só para a gente trazer de novo essas definições. Então, a primeira ideia aqui é o seguinte:
Quando a gente está trabalhando com o modelo de regressão linear, ele é um modelo com essa estrutura aqui. Se a gente tiver uma única feature, ele é uma equação de reta, onde a gente tem o coeficiente angular W1 e o W0, o offset, né? Então, a inclinação da reta, que é o coeficiente angular, pode ser medido por uma relação entre a variação em y e x aqui, né? Tem a ver com, com esse ângulo da reta, né? Em relação ao eixo x. O W0 é o ponto onde a reta intercepta aqui o eixo y, né? E quando a gente tenta treinar um modelo de regressão linear, o que a gente está tentando, em geral, nos modelos de regressão linear mais simples, é tentar minimizar esse erro entre o que o modelo está estimando, que é o ponto da reta, né? Então, o que o modelo estima é o pontinho da reta aqui, né? Opa, seria esse ponto aqui que ele está estimando por meio da equação de reta, né? Então, tudo que está aqui na equação dessa reta seria esse y chapéu aqui, para cada exemplo que eu tenho, né? E o valor verdadeiro do y são os meus pontos de treinamento. São esses pontos em azul. Então, meu objetivo é sempre minimizar esse erro, né, entre o estimado e o verdadeiro, que é essa barra cor-de-rosa aqui, né? Então, quando eu tento minimizar esse erro, eu tento localizar essa reta, tento posicionar ela de tal maneira que a soma desses erros seja o menor possível. A gente já falou isso antes do ponto de vista de otimização com descida e gradiente, aqueles conceitos iniciais. Estou só resgatando aqui para a gente relembrar, né? Outro detalhe é que isso também vale para modelos que são multidimensionais, então eu posso ter mais do que duas features, né? Posso ter mais do que uma, perdão, né? Como eu estou mostrando aqui, posso ter duas ou mais. Aí, a versão geral disso aqui é o WTX, que a gente vem falando, né? O W é a orientação do plano, né? Ortogonal ao plano aqui. E o W0 é o quanto esse cara está deslocado, é a distância do plano em relação à origem, basicamente, né? E aí, quando a gente faz uma estimativa de regressão por meio desse modelo aqui, faz uma regressão linear, a gente tenta encontrar, então, um plano aqui, né, nesse caso, que tenha o menor erro em relação aos dados. Então, vamos supor que a distância ou a diferença entre o que está sendo estimado e o verdadeiro são esses pontinhos aqui, né? O que eu quero é tentar, então, encontrar esse plano aí que mais acompanha o comportamento dos dados, né? Isso tanto do ponto de vista aqui multidimensional, quanto do ponto de vista unidimensional, como a gente tinha antes aqui, né? Claro que fica mais difícil de ver nesse caso, mas a ideia é basicamente a mesma. Então, quando eu tenho um modelo de regressão linear, é isso que a gente está tentando fazer, né? Tentando encontrar esse plano, hiperplano aí, que melhor acompanha a tendência dos dados, né? Então, vou pegar aqui o meu primeiro grupo de códigos aqui da parte de regressão. Vou mostrar aqui algumas análises preliminares antes de a gente fazer os primeiros testes aqui, tá? Então, eu vou usar como referência aqui um dataset inicial, tá? Então, eu vou pegar esse housing dataset aqui. Tem aqui alguma documentação sobre ele, mas não importa tanto, tá? O que a gente quer, no fim das contas, é tentar fazer uma regressão aqui. Deixa eu ver se eu acho. Aqui tem a tabela mais fácil. De qual que é o valor de venda de uma residência. Isso aqui são dados reais, tá? De uma determinada coleta que foi feita aqui numa determinada época. Então, é o valor de preço, o valor de venda do imóvel de acordo com algumas características que esse imóvel tem. Por exemplo, tem algumas medidas de qualidade, por exemplo, qual que é a condição geral do imóvel, novo, velho, né? Isso é dado uma nota, né, que vai de muito ruim até excelente, né? Tem algumas outras características, assim, por exemplo, tem ou não tem ar-condicionado central, tem ou não, qual que é a área em metros quadrados, ou aqui em pés, né, porque acho que é padrão americano, mas enfim, né. E tem uma série de features aqui, e a gente tenta, então, a partir do modelo de regressão, prever qual é esse possível valor de venda, tá? Algumas coisas importantes aqui que a gente pode fazer algumas visualizações iniciais nesse dataset, tá? Só ver se eu tenho alguma explicação aqui mais detalhada. Eu acho que não, então eu vou seguir aqui.
Então, o que que eu estou fazendo aqui antes de começar a análise de regressão, tá? Qual que é, isso aqui entra numa questão, assim, de boa prática para a construção de modelos de regressão, sejam eles lineares ou não lineares, esse foco inicial aqui é mais linear, então essas boas práticas que eu vou falar aqui têm uma relação maior com modelos que são do tipo lineares, tá? Então, a primeira coisa que sempre é bom você fazer é pegar as variáveis que você tem ali, fazer um plot do histograma dela, né? Então, cada variável aqui você pode fazer um plot de histograma, você vê qual que é a distribuição que você tem de dados, né? Então, qual que é o range que está a tua variável. Se existe, por exemplo, um desbalanceamento, então, olha só, aqui eu tenho, para essa variável, eu tenho muito poucos exemplos com 0 e muitos com 1, né? Isso significa que tem poucas residências sem o ar-condicionado, né? E muitas com, né? Então, isso pode ser um fator importante para alguma análise. Eventualmente, podem existir outliers, aqui não tem nenhum exemplo mais crítico, mas às vezes você tem uma distribuição bem intensa de um lado e alguns poucos exemplos em outra região, né? Que podem indicar também a presença de alguns outliers, ou seja, exemplos ou padrões que fogem da distribuição típica dos dados, né? Essa é a definição de um outlier no nosso contexto aqui. E outra coisa que é legal sempre plotar é plotar as variáveis em pares, né? Então, por exemplo, aqui eu estou plotando uma variável overall condition pela overall quality aqui, né? São duas variáveis que eu estou plotando uma em relação à outra, né? Faço isso para todos os pares de variáveis aqui, e observem que algumas têm algumas coisas interessantes. Então, você pode, por exemplo, vir aqui, ó, e observar que a variável preço de venda e a variável tamanho, né, da residência, né? A área lá da residência tem quase uma relação linear, né? Também uma nuvem de pontos aqui, mas dá para observar uma certa tendência linear, né? Quanto mais uma cresce, a outra cresce também, né? Uma certa relação até positiva, né? No sentido que uma cresce, a outra também aumenta o seu valor, né? Com algumas exceções aqui que eu poderia até caracterizar como outliers, né? Ou seja, esses caras aqui têm um preço de venda relativamente baixo, apesar da área ser grande, né? Talvez aqui tenham outras variáveis envolvidas, como, por exemplo, a degradação da residência, enfim, né? Mas, de maneira geral, observando isso aqui, eu consigo ver uma relação linear entre uma variável e outra, né? Mesma coisa aqui, né? Entre essas duas também tem uma certa relação linear e positiva, né? No sentido que uma cresce, a outra também cresce, né? Então, o primeiro conjunto de coisas que você pode levantar é esse, né? O plot desses aqui, às vezes, já direciona legal algumas análises, tá? Outra coisa que é super comum em regressão linear é a gente medir o coeficiente de correlação, tá? Então, esse coeficiente de correlação aqui, em geral, né, para esse momento aqui, o pessoal usa mais coeficiente de Pearson, né? E ele basicamente vai dizer o seguinte, ele vai ser uma métrica entre -1 e 1, tá? Quanto mais perto de 1, significa que quanto mais uma variável cresce, a outra também cresce no sentido positivo, tá? Como eu acabei de mostrar anteriormente ali. Quando ele tende a -1, significa que quanto mais uma variável cresce no sentido positivo, mais a outra cresce, por exemplo, no sentido negativo, né? Então, elas têm uma correlação linear, ou seja, uma cresce, a outra cresce também, só que uma no sentido, por exemplo, negativo aqui, né, de decrescer a variável. Nesse outro caso aqui, uma cresce, a outra também cresce no sentido positivo, né? Ou ambas no sentido negativo também é possível, né? E o que está aqui nesses outros dois quadrantes seria o caso de correlação negativa, tá? Correlação tem relação grande com um negócio chamado covariância, tá? Ou variância, né? Lá da estatística, mas eu não vou falar sobre isso agora, eu vou deixar para apresentar esses conceitos com mais detalhes lá na aula de estatística. Por enquanto, para a gente, o que importa é saber, por exemplo, se eu tenho uma nuvem de pontos aqui, eu estou fazendo uma medição de correlação desses caras aqui, se a correlação for próxima de 1, significa que ambas as variáveis têm uma relação linear, ou seja, uma aumenta, a outra aumenta também, numa relação quase que linear. Então, é isso que indica esse coeficiente de correlação. Então, se eu fizer essa medida de correlação, por enquanto não estou mostrando ela como que é matematicamente, por conta dessa relação da variância aqui, mas usando essa funçãozinha aqui de
coeficiente de correlação, eu posso montar uma matriz que vai ser medida entre pares de variáveis, ou seja, eu tenho aqui as features, ou eventualmente até minha saída, ó. Minha saída é esse cara aqui, né? Então, eu posso fazer todas as variáveis contra todas, incluindo a minha saída, que é o preço de venda, que é o Y que está aqui. E aí, esse coeficiente de correlação vai dizer o seguinte, ó, quanto mais as variáveis estão relacionadas linearmente, como esse caso que eu estou mostrando aqui, mais ele vai ficar perto de 1. Então, onde que a gente tem esse caso? Tem esse caso nesse living area aqui, ó, e o sales price, 0,71. Essa é uma matriz simétrica, né, porque vale daqui para cá como daqui para cá, né? Então tem uma simetria nessa matriz aqui, né? Então esse cara tem uma coeficiente de 0,71, esse outro 0,63. Veja que outros têm valores mais baixos, até negativo, né? Ó, esse tem um 0,8 aqui também, que é interessante. Ou seja, quanto maior, mais perto de 1 esse valor, mais está perto dessa cara aqui, né? Que eu estou mostrando do lado direito. E quanto mais perto de -1, mais seria uma, sei lá, uma distribuição como essa aqui, por exemplo, né? Que uma variável cresce e a outra diminui mais linearmente, né? Então, essas seriam as duas interpretações possíveis para esse cenário. E, claro, na diagonal dá 1, porque a variável com ela mesma ela tem correlação de Pearson aqui unitária, né? Então, se eu olhar esse 0,71 aqui, essa é uma maneira da gente quantificar o quanto que linearmente uma variável muda em relação à outra, né? Então, ó, esse cara aqui, que eu estava mostrando para vocês, essa variável em relação a essa daqui tem um coeficiente de correlação de 0,71. Então, 0,71 é um número que resume o quanto, meio que a cara desses dados aqui, né? Se eles estivessem mais achatados, né, mais pertinho, assim, né, uns dos outros aqui, sem tanta influência de outliers aqui, esse coeficiente subiria e seria mais perto de 1. Tá? Mas nesse caso aqui é só uma medida para a gente dizer o quanto uma coisa varia linearmente em relação à outra. Então, se eu estou construindo um modelo que é linear, ou seja, que ele é WTX, é fundamental eu me preocupar com isso, né? Eu preciso levar em conta essa informação aqui, porque se eu quero construir uma coisa que é linear, e sabendo como que linearmente as coisas se comportam, fica mais fácil, eventualmente, até eu escolher variáveis para o meu problema. Então, eu poderia, inicialmente, só fazer um modelo linear usando essa variável de entrada aqui e a sales price como saída, né? Já que elas têm esse coeficiente de correlação linear, e tentar encontrar quem é essa reta, né? Então, poderia ser uma escolha, né? Não precisa ser a única escolha, mas é uma escolha viável. Então, a correlação, por ela ser linear, ela ajuda a gente no norteamento aqui para o treinamento de um modelo que também é linear. Tá? Então, fazendo isso, né, eu poderia vir aqui, eu voltar para o exemplo aqui, e criar um primeiro modelo linear. Então, qual seria o nosso primeiro modelo linear? Poderia ser um modelo que minimiza a função custo aqui, né, essa loss. É esse J de W que é a soma dos erros entre o que eu estou tendo como verdadeiro, o que eu estou estimando, e o meu modelo é o WTX. Tá? A gente já fez isso antes, já mostrei isso para vocês antes. Posso resolver isso com a descida em gradiente, né? Existem várias maneiras de resolver esse problema. Mas se eu aplicar, por exemplo, um modelo desse tipo aqui para resolver esse conjunto de dados, como, por exemplo, tem aqui uma regressão linear com a descida em gradiente. A gente já viu antes, né? A ideia do Adaline lá, né? Nossos primeiros classificadores. E se eu rodar isso em cima daquele modelo, né, daquelas duas variáveis, ou seja, a área e o preço de venda como uma variável que eu estou estimando, e treinar o meu modelo, depois de algumas iterações aqui, né, da loss function, ele está diminuindo, né, vai descendo, fazendo a descida em gradiente aqui, né, ele vai encontrar essa reta que representa aí a relação entre a área e o preço de saída. Só um detalhe que essas coisas estão normalizadas aqui, por isso está aparecendo esses valores negativos, tá? Mas é só para, como eu estou usando o método descida em gradiente, então estou normalizando para não ter tanto problema.
Então, está aqui o meu modelo, né? Meu modelo linear que demonstra aí qual que seria a relação de uma variável em relação a outra, para esse caso, com uma variável só. Poderia ter escolhido outras? Poderia, né? Poderia ter vindo aqui e pego mais variáveis, né, para considerar como entrada, para ter uma solução como essa daqui que eu mostrei, né, um hiperplano, né? Mas eu que preferi começar com essa mais simples, que dá para a gente visualizar a reta de saída aqui, então a gente tem condições de, basicamente, observar o resultado, né? Aí eu também posso plotar os parâmetros da reta aqui, beleza? Isso aqui acho que não é tão crítico. Aqui eu volto no range original, tanto do x quanto com y, né? Faço uma continha aqui para plotar os dados nos espaços originais de variação ali, né? E aí, na sequência aqui, eu tenho uma outra forma de resolver esse modelo linear, que é a solução via mínimos quadrados, que seria a solução para essa, que dá essa equação que está aqui, né? Então, só vou explicar rapidamente isso, porque acho que esse ponto, acho que é legal vocês saberem, pelo menos, dessa relação. Então, essa solução aqui, existem dois caminhos que eu posso percorrer. Um primeiro caminho, que seria minimizar esse J de W aqui com a descida em gradiente, né? Então, usar o gradiente aqui para minimizar, como eu fiz ali, aquele primeiro código, beleza? Solução tranquila, a gente já viu antes que é muito similar à da lá. Beleza, isso aqui está dominado. A segunda opção é uma solução analítica, que não tem tanta aplicação, assim, para vários modelos, mas para esse aqui é um caso legal. Qual que é essa solução analítica? Essa solução analítica é o seguinte: você também pode resolver esse modelo aqui fazendo a derivada de J de W em relação ao W aqui e igualar a zero, né? Você substitui isso aqui, né, nessa parcela da equação aqui, faz a derivada parcial em relação a todos os Ws, ou seja, isso vai gerar um sistema de equações lá, né? Ou você pode fazer tudo isso com notação de derivadas de vetores, né? Não tem problema. E como existe uma solução analítica para esse problema, quando você resolve todo esse equacionamento, a versão final que você vai ter é uma equação fechada, que é essa equação que está aqui, ó. Né? Essa equação ela tem um aspecto importante, porque ela é a solução analítica de um problema chamado mínimos quadrados ordinário, né, que seria esse mais clássico de todos, tá? E aí você não precisa rodar ele com o descida em gradiente, você pode usar essa equação fechada aqui, ó. O que que entra nessa equação? Entra o y que você quer estimar e a matriz de features, né? Tem que fazer algumas operações aqui, né? Tem que transpor, multiplicar por ela mesma, inverter, multiplicar pela transposta e pelo y para gerar uma estimativa para o W. Tá? É uma forma alternativa, tá? Que eu estou detalhando como que seria o passo a passo do código que implementa essa equação. Mas da onde que vem essa equação, que eu acho que é o ponto importante, né? Onde é que está a fundamentação dela? Basicamente, do derivar o J em relação ao W e igualar a zero. Então, tem uma álgebra. Se a solução vocês quiserem depois pesquisar ou tentarem fazer por conta, é legal, né? Fazer essa derivada igualar a zero e ver se você consegue chegar nessa equação aqui. Esse é um exercício bom para quem quer ir mais a fundo na parte matemática de machine learning, tá? Mas, de qualquer maneira, o resultado é o seguinte, né? Se eu for... Aqui eu deixei a dedução dela, tá? Tem um passo a passo, um caminho do Wikipedia aqui. Tem que estar um pouco por dentro da parte de cálculo vetorial, matricial, mas o caminho está aqui, tá? Mas o ponto que eu queria comentar é o seguinte: se eu for implementar essa equação aqui no meu código lá, né? Então eu poderia tanto chegar nessa solução com a descida em gradiente, quanto implementando essa equação. Opa, deixa eu fechar isso aqui. Acabei fechando. Então
eu poderia pegar essa equação, né? Deixar ela aqui do lado aqui, do meu código, mostrar uma ao lado da outra. Então, essa equação, tá aqui, vai resultar na mesma reta, ou seja, essa mesmo formato de curva que eu obtive na descida em gradiente, ela também pode ser calculada diretamente pegando a matriz de features, transpondo, multiplicando por ela mesma, invertendo, multiplicando pela transposta e multiplicando pelo y, né? Essa continha matemática aqui vai dar essa reta, que é o mesmo W que eu obtive lá com a descida em gradiente. É o único caso que a gente vai ter uma solução tanto analítica quanto algorítmica, né? Algorítmica para o modelo de machine learning. Na média, isso é bem difícil de ocorrer, tá? Então, só, como esse é um caso particular, acho que vale a pena mencionar. E aí, claro, se você quiser ir mais a fundo, minha sugestão é pega a derivada do J em relação ao W igual a zero e vê se você consegue chegar nessa equação, tá? Algumas etapas desse processo eu coloquei nessa dedução aqui, mas ela não está completa. Teria que estar um pouco mais ligado em alguns detalhes aqui, mas também é fácil de obter, tá? Então, isso é um pouco mais um parênteses aí, só para vocês saberem dessa solução. E essa solução, então, é o mínimos quadrados ordinário lá, né, o OLS, né? Bom, isso, modelos lineares resolvidos por meio da minimização dessa função custo, esse MSE que está aqui. Sobre esse ponto aqui, pessoal, alguma dúvida? Professor, Pode falar. e aí assim, a gente fica livre para escolher um método, quando que um é mais vantajoso que o outro? Você diz na regressão? Isso, exatamente. Na verdade, assim, a escolha de qualquer método, em qualquer contexto, regressão, classificação, é muito complexo, né? Assim, você tem que saber qual que é a característica de cada método. Então, ele é linear, não, é não linear, ele usa kernel, não usa kernel, ele constrói uma árvore de decisão, não constrói uma árvore de decisão. Para quando você for testar, porque no fim, dificilmente você vai evitar de ter que testar um monte de coisas e ver o que funciona melhor, né? Mas quando você for testar, você saber quais são as vantagens e quais são as limitações de cada método, e mesmo que um resultado seja um pouco melhor que o outro, na hora de fazer a escolha final, né, de que modelo que você vai usar, a partir das características de cada método, você ter condições de fazer essa seleção final. Então, assim, qual que é o melhor método de machine learning que eu vou usar? Qual que é o que tem mais vantagens? Não tem como responder essa pergunta, né? Você tem que testar várias opções, avaliar o que funciona bem no teu contexto, o que não funciona. Você tem que conhecer o método para saber o que você pode melhorar. E aí essa análise ela é um ciclo, né? Ela não, às vezes tem que ir e voltar várias vezes até chegar numa conclusão em relação ao que você vai fazer. Mas você só tem condições de trilhar esse caminho se você conhecer os métodos que você está usando, né? Pelo menos o mínimo de detalhe ali com relação ao funcionamento dele. Se você não conhecer, fica bastante complexo e confuso o negócio aqui, né? Não, beleza, professor, obrigado. É que justamente, né, esse começo da caminhada aqui, entender os conceitos, né, então está um pouco É. nebuloso ainda. Tá? Eu Uhum. pensei que poderia haver alguma característica implícita, por exemplo, do conjunto de dados, alguma coisa nesse sentido, né? Mas O que. é multifatorial, né? Não dá para matar. Uma coisa que eu estou mostrando aqui com relação aos modelos lineares se você tem uma variável que varia, um conjunto de variáveis que varia linearmente em relação às outras, isso dado por exemplo, a tua análise aqui do coeficiente de correlação, ou essa análise visual aqui, eventualmente escolher o modelo linear e escolher aquelas variáveis é um bom caminho, né? Isso vai resolver? Não sei. Aí tem que testar e ver, né? Talvez Então, fazendo as tarefas aqui, vocês já devam ter percebido o tamanho dessa encrenca, né? Principalmente essa isso. última aqui, né? Uhum. A dor tá vendo aí. É. Não, mas é isso, professor. E aí, nesse conjunto de dados, por exemplo, a gente tem essa. Se o professor puder voltar um pouquinho, Uhum, né, a gente precisa, para poder utilizar o método, condicionar esses valores aí até um e menos um, né? uhum, Vão ter conjunto de dados que a gente não vai ter essa cara.
eu não sei se eu estou me adiantando já nisso, mas a gente É, precisaria, não sei se a palavra certa seria condicionar esses dados dentro dessa escala, né? naturalmente ele vai ser condicionado porque o coeficiente de correlação impõe isso, tá? Então não tem como um coeficiente de correlação que é calculado dessa forma aqui ser tá fora desse range, tá? Perfeito, obrigado, professor. Beleza. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Vocês, não sei qual foi a dificuldade que vocês tiveram com relação a essa tarefa da última aula aí, que eu sei que é um problema bem complexo e amplo, né? Não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso também. Outro toque que eu dou, assim, é se deixar acumular ou passar muito essas tarefas, aí vocês vão ver que a coisa vai complicar daqui a pouco, sabe? Então, eu coloco essas tarefas e sugiro sempre tentar fazer elas à medida que a disciplina está evoluindo, justamente para que o entendimento vá amadurecendo, né? Não é pela entrega da tarefa ou né, pela parte assim de avaliação da disciplina, mas é pela questão de assentar o conhecimento. Se você vai deixando isso passar, vai chegar um tempo que você vai ter uma pilha de coisas ali, e essa pilha ela é só uma pilha de dúvidas, né? É difícil você daí saber o que está de fato acontecendo na disciplina e para onde que está indo, o que que eu estou falando, porque aí a coisa dá uma desestabilizada, né? Então, essa tarefa, principalmente essa tarefa 3 aqui, que é uma parte prática complexa e que exige bastante raciocínio, esse é um ponto-chave, tá? O que que eu acho que é fundamental para essa tarefa que tem que ter? Testar vários modelos, né? Tu vai ter que comparar ali vários modelos, talvez se conseguir todos os que a gente estudou até o momento seria o ideal, né, de classificação. Em todos os modelos, é importante fazer escolha dos hiperparâmetros com grid search e validação cruzada, então isso é essencial também, para você poder variar os parâmetros e tentar fazer uma busca mais organizada, né? Então, sem isso também fica difícil comparar uma coisa com a outra. Não adianta só colocar os parâmetros padrão lá, os hiperparâmetros que são padrão da biblioteca e rodar. Se você não fizer uma busca desses hiperparâmetros, a comparação ela não tem sentido, tá, entre modelos. Então, pelo menos uma certa comparação ali tem que ser feita em relação a isso. Então, tem que ter grid search com validação cruzada. E depois, na hora de comparar, claro, você vai levantar várias métricas ali, então vai ter que olhar a matriz de confusão, vai ter que olhar o F1 score e fazer uma análise assim completa dos resultados que você tá obtendo para tentar ver que modelo que funciona melhor, qual que tem limitação, né? E tentar e começar a ganhar esse feeling em como resolver um problema real de machine learning, né? Esse aqui acho que é um ponto legal de ressaltar novamente aqui, tá? Mas enfim, isso foi só um parênteses aí, né? Mais alguma pergunta, pessoal, sobre essa parte ou alguma em relação à regressão do que eu falei até agora? Então, vou voltar aqui e vou falar lá desses outros modelos aqui de regressão, tá? É, então, tá. Então, o próximo modelo aqui é uma variação pequena aqui do da regressão linear com base no mínimos quadrados, que é o tal do Randsack, né? Esse é bem comum, esse método. Qual que é o principal problema quando a gente está trabalhando com um modelo de regressão linear ali, do tipo mínimos quadrados, né? Você tem lá, por exemplo, seus dados, né? E aí você estima a reta, beleza, né? Minimiza o erro aqui, tudo bem. Chega numa reta como essa daqui. O que que acontece às vezes, né? Eventualmente você tem, por exemplo, um outlier aqui, e quando você estima a reta sem ele, a reta fica ok nos dados, né? Mas quando esse outlier ele é incluído, como você tem um erro muito grande entre o que está sendo estimado e o valor verdadeiro, esse cara vai ter um efeito de puxar essa reta para cima, né? Então é como se ele forçasse a reta estar lá para minimizar o erro dele também, tá? E aí o que acontece é que às vezes essa reta
desloca em relação ao volume de dados que você tem aqui, em função desse cara que é um negócio chamado outlier, né? Que é um modelinho que às vezes acaba, ou um exemplo que às vezes acaba complicando a nossa vida, né? Então, esse é um outlier. E aí ele puxa a reta aqui, então ele sacrifica todos os que estavam bons lá para tentar minimizar o dele, que também não vai resolver muito, né? Então, existe uma alternativa, que é o tal do Randstad aqui, que é uma sigla, né? Que ele faz uma certa heurística no processo, ou seja, ele pega um volume de dados e vai fazendo essa estimativa nesse volume de dados, o que ele chama de inliers, tá? Então, ele seleciona aleatoriamente ali um grupo desses inliers e faz o fit do modelo. Aí, depois, ele testa todos os pontos que ele tem no dataset, né? Todos os outros pontos, isso é importante, né? E ver o quanto que os outros pontos estão ajustados a esse modelo. Tá? Dentro de uma determinada nível de tolerância aqui, ele vai lá e diz o seguinte, ó, se aqueles pontos estão dentro desse nível de tolerância, então eu incluo aqueles pontos na minha estimativa. Atualizo essa lista de inliers aqui e retreino o modelo. Aí estimo o erro, enfim, vou fazendo esse processo iterativo aqui, né, de ir aumentando os inliers aqui, à medida que pontos que eu estou acrescentando estão dentro da minha tolerância, ou seja, de uma margem que eu considero ok para caracterizar aquele dado como inlier versus o que é outlier, como esse cara aqui. Deixa eu tentar colocar uma visualização gráfica aqui que eu acho que vai ser mais fácil. Tá? Então, aqui eu estou mostrando um exemplo o grupo laranja é o que ele chama de inliers ali, tá? Para diferentes estimativas, né? Então, ele começa, às vezes, ali com uma estimativa meio ruim, né? E aí, à medida que ele vai alternando ali os modelos, ele chega numa versão final, que tá mais perto dessa concentração aqui dos dados no miolo, né? Que está mais adequado ali à versão final, né? Então, só aqui está meio aleatório, né? Ele mostra aqui quantos exemplos estão, não está exatamente na sequência, né? Mas no final, o que ele quer obter aqui, só para deixar mais claro, que acho que esse meu GIF não ficou tão bom, mas é que ele vai tentar usar essa reta aqui e ele vai considerar todos esses caras em azul como inliers, né? Ou seja, durante o processo ele vai aprender isso aqui, né? Quais são esses exemplos, e ele vai aprender a descartar isso aqui, que talvez seja o tal do outlier, tá? Deixa eu ver se talvez o meu código aqui em Python está um pouco melhor em relação a isso, vai ficar mais fácil de entender. Então, eu vou pular aqui para o meu código, acho que vai ficar mais fácil a gente ver qual que é o efeito do Randstad, tá? Então, aqui, ó, o Randstad, eu vou usar o do Scikit-Learn, aí o número máximo de tentativas, ou seja, até quantas vezes ele vai tentar fazer esse processo iterativo até parar. E aí, esse min samples aqui, ele, no fim das contas, ele vai impactar quantos dados que vão caber dentro dos inliers, ou seja, tem que estar dentro de um nível de tolerância aqui, né, de um erro, de uma determinada tolerância, já vou explicar como que ela é interpretada, essa tolerância, mas tem que estar nessa tolerância para ele poder incluir um novo padrão no conjunto de inliers ou não, tá? Então, se eu rodar esse cara aqui, ó, com essa tolerância, vocês vão ver que para esse mesmo dataset aqui, né, ele considerou, no fim das contas, com essa tolerância definida, somente esses pontinhos em azul. Né? Então, só esses pontinhos em azul, depois de várias rodadas, é que ele considerou como inliers. E aí, se ele fosse traçar a reta, né, a reta estaria aqui, né? Talvez a reta, considerando todos os pontos, inclusive os outliers, talvez ela tivesse um pouquinho para cima aqui, sei lá, né? Não faria tanta diferença para esse modelo aqui, mas no fim das contas ele ficou um pouquinho mais concentrado perto do miolo, né? Se eventualmente a gente tivesse mais outliers aqui, assim, né? Vamos supor que tivesse mais exemplos aqui, talvez a reta teria ido mais para lá ainda, né? E aí esse nosso modelo do Randstad, que ele é um pouco mais robusto a esses outliers. Ele simplesmente descarta esses caras aqui
e foca só naquele miolinho ali para estimar a reta final. Tá? Se eu mexer um pouquinho no parâmetro, deixa eu ver se eu tenho aqui. Esse aqui, no fim das contas, acabou deixando o default também, daí não dá para ver. Bom, mas depois vocês podem dar uma brincada, né? Nessa diferença aqui, né? Tanto esse threshold residual quanto esse número mínimo de amostras, ele impacta na quantidade de outliers que vão ser incluídos ali pelo Randstad, né? Ou excluídos, no caso, né? Então, se vocês mexerem nisso, vocês vão ver que às vezes ele aumenta aqui, às vezes ele diminui, mas ele sempre tenta, no fim das contas, acho que esse é o recado importante, né? Ele sempre tenta eliminar a influência desses caras mais externos aqui, sempre deixar eles como outliers, para que no fim a gente não tenha aquele problema de, por exemplo, ter uma nuvem de pontos aqui, ter só um cara lá e a minha reta acabar indo para lá por causa dele. Tá? Então, no fim esse é o objetivo principal do Randstad. Tá? Bom, isso aqui é só um outro modelo, né? Uma outra forma de deixar um pouco mais robusto essa classificação. Acho que meu GIF aqui ele está bagunçando muito, tá mais difícil de ver nele do que no código, né? Aí, como que eu avalio quão bom está o meu modelo de regressão? Lá na classificação, a gente tinha algumas métricas. A gente tinha a matriz de confusão, a partir da matriz de confusão, a gente calculava o F1 score, calculava precision, recall, podia calcular a curva ROC, enfim, tinha algumas coisas que a gente podia fazer em cima dos dados para tentar estimar, então, esse erro, né, que a gente tem em cima do que o modelo está tendo como resultado. Aqui, no caso da regressão, a gente tem outras duas métricas, talvez as mais usuais aqui, que é o próprio erro quadrático médio, então, o quanto deveria ser menos o que o meu modelo está estimando elevando ao quadrado, somando tudo isso aqui, né? Aí eu vou ter um valor lá, sei lá, 321, 500, sei lá, soma desses valores aqui são os valores de erro, né, entre a estimativa do modelo e o valor verdadeiro. É uma forma, né? É uma forma que às vezes confunde um pouco, porque como a gente não tem um range, né, definido, ele pode ser qualquer range aqui, às vezes calcular esse cara aqui não é tão adequado. Então, na prática, o que a gente faz, eventualmente, é tentar normalizar essa medida. Tá? A medida mais comum, talvez mais usual, é usar o coeficiente R2 lá, né? Então, o que é o R2? O R2, ele é uma medida normalizada desse, entre aspas, né, do MSE. Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar essa parcela aqui, vai colocar nesse numerador aqui, o denominador vai ser essa soma, tá? Então, uma soma aqui que leva em conta o valor médio estimado e tal, aí ele faz 1 menos tudo isso daqui, e no fim das contas é como se ele estivesse normalizando esse range, vamos supor que o menor valor era 321 e o maior era 500, ele vai sempre deixar num range ali entre 0 e 1. Tá? E aí, com isso, a gente consegue comparar modelos que têm diferentes grandezas de forma mais adequada. Tá? No Scikit-learn, óbvio, tem tudo isso aqui implementado, né? Então, se eu for lá, e for dar uma olhada na implementação das métricas aqui, ó, eu posso calcular, deixa eu só mostrar para vocês aqui, né? Posso calcular o MSE, né? Tá aqui a soma, ó, fica ruim de ver, né? Um valor enorme, né? Essa soma também pode ser em termos de valor absoluto, que dá origem a uma outra métrica chamada MAI, né? Também é relativamente usual. Ou o R2 aí, que é talvez a métrica mais adequada, né? Sempre entre 0 e 1 aqui, então ela dá uma comparação mais robusta. Né? Outra análise que o pessoal faz bastante em modelos de regressão aí, tipo, é como se fosse o análogo da matriz de confusão, vai lá, para um modelo de regressão, é fazer dois plots. Esse plot dos resíduos aqui, né? Ou seja, eu pego todos os valores preditos, todos as saídas, todo o meu Y aqui, né? Que foi predito pelo modelo,
E para cada y eu ploto quanto que foi o resíduo, o erro dele, né? Então, esse pontinho em verde aqui é o erro. Então, claro, quanto mais perto de zero aqui para todos os dados, melhor, né? Então, esse plot aqui, ele ajuda a ter... Você vê quais são os casos que tem um erro mais crítico, né? Um outro plot que a galera usa bastante é colocar no eixo Y aqui o valor verdadeiro e no eixo X, por exemplo, o valor predito, né? Quanto mais perto tiver um cara do outro aqui, mais eles vão estar numa reta aqui de comportamento, né? Dizendo que o valor verdadeiro era esse e foi predito esse, né? O valor verdadeiro era esse e foi predito esse. Então, eu consigo, né, fazer assim uma análise, como se fosse uma correlação, né? De quão próximos esses caras estão, né? Então, também dá para fazer um plot nesse formato aqui. E esses dois plots, em geral, são os plots que você usa como... assim como você usa a matriz de confusão para começar as suas análises lá em classificação, você usa os resíduos aqui como referência para avaliar esse erro que você está tendo aí de... Esses dois plots, basicamente, né? Para avaliar esse erro que você tem de estimativa de regressão. Regressão é um valor contínuo, então não tem como montar uma matriz, né? Mas essas duas análises de forma complementar aqui, às vezes dão uma visão mais clara de onde estão os casos mais críticos do teu modelo, tá? Então, isso é mais uma dica prática, né, de avaliação de modelos de regressão. Beleza, então as métricas com isso aqui, a gente fecha essa parte de análise, né? E também, assim como a gente tinha a regularização lá nos modelos de classificação, a gente também tem regularização nos modelos de regressão. As mesmas regularizações que são usadas para classificação também são usadas aqui no contexto de regressão, tá? Então, basicamente, a ideia aqui, a gente pode usar a regressão L2, L1, as mesmas, no mesmo formato, tá? Só que quando a gente trabalha em regressão, tem um nome, acho que é legal eu comentar isso, basicamente, né? Que é o seguinte: quando eu acrescento a regularização L2 para um modelo de regressão, ela tem um nome, que é a Ridge Regression, tá? Então, quando vocês observarem esse nome aqui, ele tem a ver com regularização L2, né? Que é essa soma aqui dos valores ao quadrado lá, né? Que tem essa cara que eu mostrei na aula passada para vocês. Quando você acrescenta a regularização L1, que é essa outra aqui, que tem esse outro formato, né? Não é uma norma L2, é uma norma L1, né? Então, é o módulo desse cara aqui. Eu tenho um outro nome que é a regressão chamada laço, tá? Também é um outro nome bastante usual. E tem muita gente que usa um negócio chamado Elastic Net. O que é isso, né? É você acrescentar tanto a regularização L2 quanto a regularização L1 juntas. Você está colocando duas formas de regularizar o teu modelo na mesma formulação, né? Ao fazer isso daqui, a gente impõe ali, né, o modelo mais regularizado, vamos colocar assim, e aí essa análise aqui, ela, no fim das contas, ela mostra para a gente, quando roda esse modelo aqui, um modelo, assim, mais, tende a ter... O overfitting é bem mais controlado nessa situação, e ele tem esse nome, tá? Então, são as três regressões típicas com regularização: Ridge, Lasso e Elastic Net, né? Só para dar um nome para as coisas. Também tenho aqui, né, toda a parte de implementação no Scikit, né? Então, se eu vier aqui, tenho aí tem os nomes, né? Então, a regressão com regularização L2, laço é diretamente o laço aqui, entre o parâmetro de regularização, né? Para esse modelo. A read, mesma coisa, né? Então, tem esse nomezinho aqui. E o ElasticNet também, tá? E tem um parâmetro de regularização para cada parcela. L2 e L1. Né? Beleza, isso aqui é só, né, nomenclaturas aqui, só para vocês, então, saberem quando a gente inclui regularização num caso de um modelo desse tipo aqui, o que que acontece. Beleza, então, regularização é isso, né? E, claro, eu falei até agora de modelos lineares,
mas nada impede a gente pegar todos aqueles modelos não lineares que a gente estudou até agora e fazer uma regressão não linear. Tá? Historicamente, o primeiro passo que se dá para construir uma regressão linear é usar um modelo polinomial, como esse daqui. Então, ao invés de você ter só uma reta, né? Já falei sobre isso antes, quando eu defini overfitting, mas ao invés de você ter uma reta, você pode ir aumentando aqui, né? Com mais parâmetros a serem estimados e ter um polinômio. Então, ao invés de você fazer uma estimativa como essa, né, estimativa do W0 mais W1x, você pode ir aumentando essa ordem desse polinômio e ter uma regressão não linear. Né? Nada impede de você também usar lá o mínimos quadrados OLS lá para resolver esse negócio, o ordinário, né? Basicamente, você pode seguir o mesmo procedimento aqui, a estimativa ainda pode seguir o OLS, tá? Não tem problema. E pode ser a tua primeira tentativa aqui para deixar o modelo não linear. Já adianto que na prática essa regressão polinomial ela é muito pouco usada, tá? O pessoal acaba deixando de lado isso aqui porque ele tem uma tendência muito grande ao overfitting, né? Você não sabe muito bem de antemão como trabalhar com esse polinômio aqui, e às vezes é um pouco difícil fugir do overfitting nesses modelos, mesmo com regularização. Então, na prática, o pessoal acaba não adotando muito esse modelo de regressão polinomial. Ele tem uma importância histórica, mas não é tão relevante aqui, né, do ponto de vista prático. Na área de machine learning, os modelos de regressão que são usuais são aqueles mesmos de classificação que nós vimos. Então, eu posso usar, por exemplo, o Random Forest ou Decision Trees lá, né, para fazer regressão. Qual que é a cara de uma regressão usando Decision Tree ou Random Forest? É um modelo com essa cara aqui, né? Então ele tem essas transições mais abruptas que tem a ver com o split da árvore lá, né? Mas ele vai fazendo esse acompanhamento aqui da cara dos dados, que é bem não linear, né? E tem essa característica aqui, né? A diferença fundamental no treinamento é que lá a gente fazia uns splits baseados no ganho de informação, né? E aqui a gente faz o split baseado na minimização do erro quadrático que aquela estimativa está dando naquela região. Tá? Então é um pouquinho diferente ali, mas no fim das contas é muito similar. Tá? Então tudo aquilo que a gente viu para classificação também serve para regressão. Posso usar Random Forest, posso usar Gradient Boosting, o XGBoost, todos aqueles caras lá também servem nesse contexto aqui. Tá? Muda muito pouco, né? Claro, muda a cara do modelo, mas do ponto de vista de treinamento segue a mesma ideia. Tá? Também poderia vir aqui usar um cara desse no meu modelo do housing lá, né? Então, poderia vir aqui construir aquele modelo polinomial, poderia vir aqui construir um random forest, enfim, né? Posso vir aqui e fazer inúmeras análises em cima desse dataset, tá? Aqui eu faço umas brincadeiras com outras variáveis, mostro o comportamento de diferentes regressores aqui, mas, por exemplo, usando o Random Forest, né, a gente poderia ter uma estimativa como essa para aquele dado ali, né? Não sei o quão melhor isso aqui é do que o modelo linear, mas o objetivo aqui é mais didático, né? Então, é muito parecido, né, do que o modelo linear aqui, talvez um comportamento diferente para frente aqui, mas, em todo caso, esse aqui seria o resultado do Random Forest aplicado para esse cenário. Né? Veja que ele dá um R2 lá de 0,51. Lembrando que o R2 máximo é 1, né? Então, uma regressão, assim, relativamente pobre também, né, nesse caso. Mas só para mostrar para vocês como que seria o caso aí para aquela mesma variável. Se eu quisesse colocar todas as variáveis, por exemplo, né? Então, coloco todas as minhas variáveis disponíveis lá e vou usar o modelo não linear. Veja que o meu R2 já melhora bastante, né? Para uma random forest usando todas as variáveis de entrada. Claro, eu não consigo plotar aqui, porque agora eu tenho todas as variáveis na entrada, visualização super, mas eu estou mostrando como que ficaria o R2, então 0,85 aqui seria um R2 bem melhor do que usando só uma variável, como eu tinha antes, né? Então, só como que a gente estenderia para o caso de mais variáveis, estou botando o mesmo plot aqui, né, quanto que estão os erros e tal. Mas, enfim, meio que uma estratégia de análise, caso você esteja
trabalhando com um problema de regressão. Há meio que uma receita de bolo aqui para vocês seguirem quando forem trabalhar com modelos de regressão. Tá? Também posso usar outras estratégias aqui. Então, ó, a SVM, que a gente viu lá para classificação, ela também pode ser usada para regressão. E a SVM tem uma característica interessante, que quando... Opa, deixa eu só ver aqui o meu... Quando a gente usa a SVM para regressão, né, ela tem a margem, né? Então, a margem também vai aparecer lá na regressão, né? E os vetores que estão no limite aqui também são vetores de suporte, tá? Então, eu tento sempre estimar qual é o y médio, mas ele tem um range ali que o modelo vai aprender, ou seja, ele vai aprender qual é essa margem, tá? E aí, às vezes, na SVM é legal, porque essa margem pode te dar uma tolerância, né? Então, ó, tô fazendo uma estimativa, sei lá, eu acho que o valor é esse aqui, mas está dentro de uma tolerância aqui dada pela margem. Então, tem esse ponto legal aqui, que é uma característica interessante da SVM, né? Que pode melhorar, às vezes, a tua estimativa com base no, na margem que você está obtendo para o teu modelo. Tá? Então, a margem da SVM, então vou até anotar isso aqui, né? A margem, ela dá uma ideia de tolerância, tá? Ou de range ali que você tem para a tua estimativa. Então, se você está usando a SVM como regressão, saber que a SVM tem a margem pode te dar esse insight de que talvez essa tolerância seja importante. Então, de novo, eu volto naquilo que eu falei antes, que os modelos, quando você conhece o modelo, você sabe como ele é construído, isso te dá um pouco mais de segurança na hora de comparar por que funciona, por que não funciona, por que eventualmente eu tenho ou não tenho margem de tolerância. Então, o meu objetivo aqui, explicando os modelos, é detalhando cada um, para que vocês saibam, pelo menos, o fundamento geral por trás, e depois, na hora de usar e ver as limitações, saber o que pode estar acontecendo, eventualmente até depurar alguma coisa para tentar melhorar o resultado. Essa que é a ideia das aulas de Machine Learning aqui, né? De tentar dar essa formação para vocês, tá? Claro, e tem mais coisas que dá para falar de regressão aqui, mas eu acho que para a gente fechar ali aquela nossa análise inicial em relação a todos esses modelos, acho que até aí tá mais que suficiente. Tá? Pessoal, até esse ponto aí, estou falando bastante coisa, meio rápido aí. Tem dúvidas, perguntas? Matheus, aquela pergunta que você me fez lá da coeficiente de correlação aí ficou mais claro? Agora ficou mais claro, sim, professor. Obrigado aí. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Tá, vou fazer o seguinte, então, eu vou parar essa gravação, porque isso encerra, então, a parte de regressão, e a gente